algumas estratégias de como você conseguir financiar o seu apartamento ou a sua casa própria. Olá pessoal, bem-vindos ao canal aqui do apartamento. Hoje eu decidi contribuir aqui, contribuir com a minha esposa, Alessandra, que vocês já conhecem, né? Eu sou o Fábio Fernandes, sou administrador, pós-graduado em gestão empresarial e queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre algumas estratégias de como você conseguir financiar o seu apartamento ou a sua casa própria, que é algo que é o sonho de muitas de vocês, né, que estão assistindo aí. É a realidade do brasileiro, que hoje, em sua maioria, mora de aluguel, não tem a sua casa própria. E como que eu consigo chegar a esse sonho, a esse objetivo? Então eu vou contar um pouquinho das experiências e estratégias que nós adotamos aqui em casa, tá bom? Então vamos lá? Então, primeira dica, pessoal. Primeira dica já é de cara algo muito óbvio: economizar. Economizar dinheiro. Você precisa começar a criar a cultura de guardar dinheiro. Quanto que eu devo guardar para poder adquirir o meu imóvel, a minha casa própria? Eu diria que para você conseguir uma boa condição de financiamento, seria muito importante você juntar pelo menos 30% do valor da entrada do seu imóvel. Então, digamos que o seu imóvel, você viu uma casinha ou um apartamento que você quer financiar de 100 mil. Então, eu preciso juntar pelo menos 30 mil, no mínimo. Ah, não, eu gostei de um apartamento de 200 mil. Então, eu tenho que saber que eu preciso juntar pelo menos 60 mil para poder começar a pensar em adquirir esse tipo de imóvel. Então, economizar pelo menos 30% do valor do imóvel seria fundamental, certo? Então, primeira dica: economizar e pelo menos 30% do imóvel é o dinheiro que eu devo juntar. Segunda dica, pessoal. Segunda dica é: mas como, Fábio, eu consigo economizar e juntar essa grana toda? Então, gente, existem inúmeras formas de você juntar esse dinheiro. Eu diria que você tem que se doutrinar, se disciplinar a começar a guardar pelo menos de 10 a 20% do que você ganha. Então, se você ganha R$2.000, eu preciso criar a cultura de guardar de R$200 a R$400 por mês. Certo? Essa é um dos princípios que você tem que seguir. Ah, mas é impossível fazer isso para a minha realidade. É possível sim, gente. Porque se você for parar para pensar, você gasta com tanta coisa boba. Você gasta com fast food fim de semana, com aquele docinho depois do almoço. Você gasta com churrasco da família. Você gasta com aquela mensalidade do futebol. Enfim. Então, existem inúmeras formas de você se disciplinar. Ah, mas aí eu trabalho para ter um lazer, agora eu vou abrir mão disso. Gente, não tem jeito. A gente precisa abrir mão de alguma coisa. Como é que você quer conquistar algo de diferente na sua vida se você não está disposto de abrir mão de coisas que você não vai morrer se você ficar sem? Tá? Então a segunda dica seria como economizar. Começando a criar a cultura de guardar dinheiro, de eliminar gastos extras. iFood, lanches. Uber todo fim de semana. Vamos começar a andar de transporte público. Certo? Então é muito importante que você comece a adotar de alguma forma esse tipo de estratégia. Terceira dica crucial: se você está pensando em adquirir o seu imóvel, você junta esse dinheiro de entrada que nós falamos ou parcela essa entrada e você está inadimplente, você está com pendências no Serasa, você tem dívidas no mercado, o ideal é que você se organize também para quitar tudo isso. Você precisa quitar tudo isso antes de que venha a chamada para assinar com a financeira, com o banco correspondente, que vai repassar o financiamento para a construtora. Então, se eu estou falando de um apartamento,
Todo apartamento, principalmente na planta, ele tem uma construtora que recebe, de acordo com a evolução da obra, o financiamento do banco, que tradicionalmente é a Caixa Econômica, mas tem outros bancos que também trabalham com financiamento. Então, é fundamental que quando chegar essa etapa da chamada para assinatura, você precisa corresponder a toda aquela condição financeira que você apresentou na simulação quando você assina o contrato de compra e venda, certo? Então, quando você vai adquirir um imóvel, você às vezes faz uma simulação com a construtora, você ali dá os seus dados de renda, é feita uma simulação de quanto é o imóvel, de quanto você tem que dar de entrada, que eu citei. Muitas vezes você não tem o valor para dar a entrada, esses 30%, então muitas vezes você parcela essa entrada com a construtora, e aí cabe um grande risco, que é a nossa quarta dica. A nossa quarta dica é evitar ao máximo ter que parcelar a entrada, porque se você parcelar a entrada, vamos para a realidade de um apartamento pronto. Se você tem que parcelar essa entrada, você vai pagar a entrada e financiamento. Isso tem a chance de acabar com o teu orçamento, tá? Porque geralmente a parcela do financiamento, ela está numa faixa de 30% da sua renda. Então, imagina você pagar 30% da tua renda no financiamento da casa ou do apartamento e ainda ter que pagar também a entrada parcelada para a construtora. Isso vai virar uma bola de neve, provavelmente, tá? Então, tome cuidado com isso. Eu comprei um imóvel na planta, então eu posso parcelar durante a obra essa entrada. Ok, mas se organize num parcelamento de entrada que esteja antes da etapa da assinatura de obra. Porque se você assinar o contrato da assinatura da construtora, porque se você assinar a aprovação do financiamento e você continuar ainda pagando entrada, você corre o risco de ficar pagando taxa de obra e entrada. Então é um outro risco de desordenar você financeiramente. Quinta dica sobre adquirir o seu imóvel, o seu financiamento. A quinta dica valiosa que eu gostaria de falar para vocês após a entrega das chaves, você vai ficar pagando o teu financiamento por 30 anos, 20 anos, 10 anos, não sei como você vai financiar, geralmente é 30 anos, você ter em mente que eu vou me organizar para pagar a parcela atual e fazer amortizações durante esse período, tá? É muito valioso você fazer as amortizações, porque se você amortiza, você vai pagar no final muito menos do que seria só o financiamento de 30 anos. Então tem gente que, por exemplo, consegue quitar um financiamento de 30 anos em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, em 5 anos, depende da sua capacidade de pagamento, certo? E como amortizar, gente? Então você tem que pôr em mente que você precisa colocar essa estratégia em prática para você eliminar o máximo possível a possibilidade de pagar juros. Porque quando você paga só a mensalidade do financiamento, basicamente você não está tirando nada do valor do imóvel. Você está pagando praticamente só juros, porque são 30 anos, certo? Então, por exemplo, se a tua parcela é uns R$700, digamos que ela está abatendo do valor uns R$15 e o restante é juros. Pois é, assustador, né? Mas essa é a realidade. Diferente de você fazer amortização. Se eu pago a minha atual e pago, por exemplo, mais um valor de parcela para amortizar, às vezes com o valor da mesma parcela você amortiza, você elimina 3, 4 prestações, tá? Então, como que eu faço para amortizar? Como que eu consigo essa estratégia? Se a minha renda não é suficiente, coloque em mente começar a fazer algum tipo de grana extra, de renda extra. Como que eu faço renda extra? Procure fazer algum tipo de atividade que você tenha habilidades. Inclusive,
Se for uma questão de condomínio, você morar em um apartamento, isso te dá uma possibilidade muito ampla, porque você tem muitos vizinhos, ali tem grupos de condomínio, grupos de WhatsApp, que você pode vender algo informalmente ou até mesmo prestar o seu serviço de forma informal para o seu vizinho ali. E isso faz com que você consiga gerar um capital a mais que você pode empregar nisso. E você vai quitar o seu financiamento muito mais rápido. Então, gente, uma maneira de você conseguir se organizar financeiramente para conquistar a sua casa própria e chegar à tão sonhada quitação desse imóvel. Olha, eu também sonho com esse dia. Ainda estamos na fase aí de pagar financiamento e ir amortizando, certo? Eu queria contar uma experiência de um carro que a gente conseguiu adquirir, um carro financiado em 48 prestações, levaria 4 anos para pagar, e após eu pagar o primeiro ano de mensalidade, de prestações, a partir do segundo ano, faltavam 3 anos. Eu me esforcei para pagar sempre. A atual é a última, a atual é a última, a atual é a última. Conclusão, eu paguei o carro, eu quitei o carro em 2 anos e meio, ao invés de 4 anos, porque os 3 anos viraram mais 1 ano e meio. Então eu consegui, por exemplo, se o carro ia ficar 50 mil no total de 4 anos, no total eu paguei, se eu não me engano, foi 32 mil quando eu financiei o carro que eu tinha. Então isso fez com que eu economizasse dinheiro, porque eu deixei de pagar muitos juros. Olha a diferença de 50 para 32. Eu ia perder em mais 1 ano e meio praticamente 18 mil só em juros do financiamento desse carro. Então, quanto maior o valor do bem, maior a taxa de juros que às vezes incide ali nas prestações e que você pode eliminar isso amortizando. Tá bom? Então, gente, essas são as dicas que eu queria passar para você que está querendo, está sonhando em conquistar a sua casa própria, o seu apartamento. Então, seja um imóvel financiado ou até mesmo um terreno para começar a construir. Então imagina, você precisa fazer obra e ao mesmo tempo pagar a prestação de um terreno. É muito pesado. Então o ideal é que você consiga sempre ter esse planejamento e esse objetivo traçado. Certo? Então, gente, foi um prazer compartilhar esse assunto com vocês sobre finanças, né? Sobre organização financeira. Que isso possa ajudar você a começar a se organizar, a começar a mudar a sua cultura, a sua mentalidade, para que você possa alcançar os seus objetivos também. Um grande abraço e fiquem com Deus.